ainda do que o sol ao meio-dia é a glória de Deus. Quando eu olhei assim, eu tentei olhar para ver o que eu estava pisando que eu não sentia. Quando eu fui tentar olhar no chão, porque eu não estava vendo o chão, eu vi um brilho, algo que brilha mais do que ouro. O chão naquele lugar brilha mais do que ouro. Me candará cheio. Quando eu fui tentar olhar, abrir os meus olhos, eu não conseguia. Não sei como. Eu me prostrei ali, caí diante daquele lugar e caí. Caí e fiquei imaginando o que será que aconteceu comigo. Aonde eu estou? Que lugar que é esse? Aonde eu estou, Senhor? Eu morri. E não despedi da minha família, não despedi de ninguém. O que aconteceu? Eu lembro que eu estava no púlpito pregando. E de repente eu estava ali perguntando, tentando imaginar aonde eu estava. Não sentia o meu corpo, eu não me sentia. Eu não sentia a minha carne, eu me sentia tão leve, mas tão leve. E de repente, igreja, uma voz falou assim comigo: levanta-te daí. Levanta-te daí. E ali eu perguntava. Observa que eu não conversava com os meus lábios. Ali eu conversava somente com o pensamento. Eu transmitia uma voz para mim, eu transmitia também um pensamento para aquela pessoa que estava conversando comigo, para aquele varão. E ali de repente eu falei: quem está falando comigo? Ele falou: levanta-te daí. Eu falei: mas aonde estou? Ele não me respondeu. Falou: levanta-te daí. Uma voz linda, que voz maravilhosa. E eu falei: mas quem está falando comigo? Ele falou: olha, eu sirvo o mesmo mestre que você serve. Digno de ser adorado é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eu não sou digno de ser adorado. Naquela hora, igreja, eu levantei mais do que depressa, não sei como. Aonde eu achei força, não sei como, mas me deu um temor tão grande quando aquele varão falou comigo que não era digno de ser adorado. Olha para você ver, eu não estava adorando aquele varão, mas aquele varão é tão temente ao Senhor. Os anjos são tão obedientes que ele não aceitava eu ficar ali nem um instantinho sequer ali prostrada aos pés dele. Igreja, quando eu fui olhar, eu fui tentar olhar aquele anjo assim, ó, aquelas vestes branca, 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 branca. Eu fui olhando até onde eu pude olhar. Até aqui eu olhei. Olha, agora daqui para cima não deu para ver mais nada. Eu só vi uma glória muito grande no rosto daquele anjo. Eu tentava ver. Quando eu tentava olhar daqui para cima, era como se eu recebesse um choque. Eu tinha que tornar a baixar os meus olhos, minhas vistas, de tão forte que era o brilho do rosto daquele varão. Ah, irmãs e irmãos, que coisa tremenda. E ali eu fui reparar, com muita dificuldade. Eu olhei à esquerda e olhei à direita. Era como se fosse uma linda igreja. Que sala mais linda. Não tinha parede, não tinha teto, não tinha chão. Tudo ali era brilho, parecia nuvens de brilho, de glória. Só mistério naquele lugar. Oh, me canta. Eu começo a contar e eu começo a sentir novamente a presença do Senhor aqui tão forte que eu vejo naquele lugar. O meu corpo começa a adormecer novamente. Eu tenho que me conter, igreja. Declarar, abaixou. E ali de repente, igreja, eu comecei a reparar anjos, muitos anjos, à esquerda e à direita. E aquele corredor imenso, que coisa mais linda. E a primeira fila de anjo que estava na glória, à esquerda e à direita. A primeira fila de anjo, um virava para o outro assim, ó. A esquerda para cá e a direita assim, ó. E as trombetas em suas mãos. Tudo um atrás do outro. E eu só via também as trombetas posicionadas. Eu não via rosto. Eu não via. Só via as vestes daqui para baixo. E aquelas trombetas. Eu sabia que ele estava com a trombeta em direção ao rosto, mas não dava para ver, era só um clarão. As trombetas eu consegui enxergar, mas os rostos, não consegui contemplar o rosto de nenhum anjo. E tocava um louvor, o qual eu nunca vi na minha vida, de tão glorioso e maravilhoso que era. Não tem um instrumento aqui nessa terra, nunca vi. E não sei se algum dia eu vou ver, eu acho que é impossível. Não tem como eu lembrar aquele louvor. Eu sei que era um louvor, a coisa mais linda, mas eu não consigo lembrar de tão lindo que era. E aquelas trombetas tocavam aquele louvor. E ali de repente aquele anjo, aquele varão muito grande à minha frente, e eu também com uma veste branca, muito branca igual a dele. O meu cabelo arrastava até o chão. Eu olhava para mim, eu estava diferente. Eu tentava me tocar e eu estava diferente. Eu estava toda mudada, transformada naquele lugar. Era o meu espírito que estava ali.
verdadeiramente para se entrar na glória do Senhor, temos que estar preparados. De qualquer maneira não entramos. Por mais que santifiquemos, por mais que oremos, o nosso espírito se torna fraco. Por que eu me senti fraca quando eu entrei naquela glória? Porque eu ainda não estava em um corpo incorruptível, né? O meu espírito, por mais santificado, ele era fraco para estar ali. Então era só mesmo um arrebatamento. E eu sentia muita dificuldade de olhar naquele lugar, porque era muita glória. Muita glória. E ali aquele varão falou comigo: venha, alguém quer conversar contigo agora. Alguém precisa conversar contigo. Eu falei: mas quem? Ele falou: venha. Eu falei: mas eu não sei como se anda aqui dentro. Eu não estou me sentindo. Como que eu vou andar aqui? Eu não estou sentindo o chão. Eu não sei como se anda aqui dentro. Aquele varão muito grande, aquelas vestes muito lindas, ele estendeu aquela linda mão. Uma mão de muita autoridade. Só de olhar para aquela mão não dava. Ele estendeu as suas mãos assim e falou: segure na minha mão. Eu pensei comigo: mas como? Eu segurar na mão de um anjo? Quem sou eu? Ele falou: segure na minha mão. Quando eu fui tentar colocar a minha mão e segurar a mão daquele anjo, eu não sentia como se toca uma outra mão, como se toca algo, mas eu sentia um poder tão grande. Um poder que vinha me enchendo e começou a me encher. E eu comecei a me sentir até mesmo assim melhor, me sentir mais forte naquele lugar. O poder, a santidade daquele anjo, a autoridade que aquele anjo tem passou para o meu espírito. E ali eu comecei a me sentir mais forte. E ali nós fomos flutuando. Os nossos pés não encostavam no chão. Nós fomos flutuando por aquele corredor. E aqueles anjos em reverência ali, ó, tocando aquele louvor. Que coisa mais linda. Igreja, lá na frente eu avistei um clarão. Mas um clarão tão forte que cada vez que eu chegava era mais forte, era mais forte. Eu observei que se tratava de um trono, devido ali aos assentos, às laterais daquele trono. Era como se fosse um assento de uma cadeira muito grande, mas coberta de ouro, de glória e de todo o mistério que você possa imaginar. Não tem como eu descrever. E cada vez que eu chegava mais perto, brilhava mais e mais. Eu conseguia ver somente as beiradas, somente as laterais. Aquela coisa mais linda. Mas, igreja, os assentos daquele trono eu não conseguia nem olhar. Os assentos daquele trono. Como essa cortina está cobrindo essa parede, uma cortina de glória cobria aquele trono. Que mistério tremendo. Quando eu fui mais ou menos chegando como pouco para lá dessa pilastra, essa coluna que tem aqui, até mais ou menos aqui, eu caí. Não consegui me aproximar. E ali eu fiquei prostrada e caí e fiz assim. E o anjo também parou e ficou em pé. E ali quando eu caí, saiu uma voz ali: minha serva, por que você está temendo tanto? Por que você está tão atemorizada? Sou eu quem te trouxe aqui. Eu falei: eu quem? Quem me trouxe aqui? Ele falou: sou eu, o teu Senhor. Eu falei: Jesus. Ele falou: sim, o Filho de Deus. Sou eu quem te trouxe aqui, não temas. Sou eu quem te trouxe aqui. Igreja, naquela hora eu não sabia o que pensar. Eu falei: Senhor, por que logo eu? Eu só falei assim: Senhor. Eu não falei, eu pensava. Eu digo falei porque para vocês entenderem melhor. Porque ali nós conversávamos com o pensamento. O Senhor transmitia para ele, para mim, e eu transmitia para ele o que eu queria perguntar, o que eu queria falar. Era só mistério. Só ficava o tempo todo assim, ó. Eu nem movi os lábios. E ali o Senhor falou: sou eu quem te trouxe aqui. Eu falei: Senhor, por que logo eu? Tantas pessoas para o Senhor escolher, tantas pessoas mais importantes. Ele falou: olha, eu escolho quem eu quero, eu faço o que quero, porque eu sou. Eu faço, minha serva, todas as coisas. E eu te trouxe aqui. Eu falei: Senhor, eu morri. Ele falou: você não morreu. Apenas o teu espírito que está em arrebatamento. Você está arrebatada. Eu te arrebatei, minha serva, para te mostrar as coisas que hão de acontecer. Minha serva, agora é necessário que você se coloque de pé e observe e grave tudo que você vai ver. Ai de você
Se quando você descer na terra e não contar o que eu te mostrei, ai de ti, minha serva, porque eu te mato em cima do púlpito. Ai de ti se aumentar ou diminuir o que eu te contei, o que eu te mostrei. E ali a igreja me deu um temor, eu também levantei novamente. Eu levantei-me e me assustei, porque o Senhor, Ele é justo. O Senhor é misericórdia, mas Ele é justiça. E ali eu obedeci a voz do Senhor. E o anjo do meu lado, o tempo todo ali parado, o anjo não mexia, o tempo todo parado ali. Porque se o anjo não estivesse do meu lado, nem em pé eu conseguia ficar. Porque era muita glória. É muito mistério, igreja, é muito mistério. E ele falou, agora observa bem, porque nós temos pouco tempo. O Senhor Jesus falou comigo, nós temos pouco tempo. A tua missão aqui é muito rápida, e a tua missão lá na terra ainda é um pouco longa. Tá dando para os irmãos entender? Porque às vezes eu tenho medo, né, de eu emocionar e não conseguir falar direito. É muita emoção, eu tenho que estar me controlando, porque senão eu não consigo nem falar. Aí, igreja, o Senhor Jesus falou, minha serva, observa. Eu te trouxe aqui porque eu tenho observado. Muitos têm brincado com a minha obra na terra. Muitos têm usado meu nome de brincadeira. E no último dia eu vou cobrar. Mas eu te trouxe aqui porque aonde tu passares tu vai contar. Aonde tu puder ir, exposta, porque eu serei contigo. Tu vai contar, minha serva. Eu falei, Senhor, mas eu não vou descer. Eu morri, Senhor. Eu não acreditava que eu estava só arrebatada. Para mim eu tinha morrido. O que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, o que eu estava vendo, não parecia só um arrebatamento, parecia que eu havia morrido. Igreja, de repente o Senhor falou, minha serva, olhe para aquela porta. Na hora que eu olhei para aquela porta, igreja, eu vi uma grande porta e uma multidão, mas muitas pessoas tão inumeráveis que não dava para contar. Não tinha começo e nem fim. Eu não via onde começava aquela multidão e não via onde terminava aquelas pessoas. E todos estavam de vestes brancas. E eu olhei até onde os meus olhos conseguiram olhar. E de repente eu falei, Senhor, mas o que significa aquelas pessoas? Que tantas multidões são essas? E aquelas pessoas gritavam, se escabelavam. Mas era um tumulto de choro, de dor e de ranger de dente, gritos. Ah, igreja, quando eu falei, Senhor, mas o que significa essa multidão gritando? E comecei a ficar assustada e perguntando o que significa essas pessoas gritando. Umas batendo na outras, se descabelando, até mesmo se machucando por cima das outras. De tanta gente. O Senhor falou, minha serva, você reparou as vestes daquelas pessoas? Falei, quando eu olhei, as vestes daquelas pessoas, metade era preta, metade era branca. E eu tornei a perguntar ao Senhor de cabeça baixa. Existem pessoas que diziam ser crente, pregavam a minha palavra, oravam por revelação, estavam apenas brincando, não estavam falando com sinceridade. Minha serva, muitos têm brincado com a minha obra, brincado com o meu nome. E no último dia, veja só o estado daquelas pessoas. Ah, igreja, eu comecei a chorar naquela hora, eu comecei a chorar. O meu espírito começou a chorar de tal forma que eu nunca chorei na minha vida de ver. Se vocês pudessem ver como vai ser triste as almas que ficarem. Você se esforçava para firmar a tua vida mais e mais nos pés de Jesus. É o que nós temos que fazer, firmar a nossa vida nos pés de Jesus mais e mais.